Noí Mamedes e você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Primeiro, quero dizer para você que se interessa pelo estudo de Atos dos Apóstolos, que nós temos um estudo de Atos dos Apóstolos, tá bom? Temos a separação por capítulos, está na playlist mesmo. Hoje, estou falando de Atos, mas eu quero falar especificamente sobre a segunda viagem missionária. Então, já falei sobre a conversão de Saulo, primeira e segunda parte. Falei da primeira viagem missionária e agora estarei falando da segunda viagem missionária. Então, você que está acompanhando o curso de atualização bíblica deve assistir esses 3 vídeos para fazer o teste no final de semana, tá bom? E você que não faz parte, clicou, buscou e apareceu aqui no meu canal, estou grato, muito grato por você. Então, antes de tudo, vai lá, se inscreve, dá um joinha aí e acompanhe os outros estudos que nós temos, tá bom? Então, vamos lá. A segunda viagem missionária. Quando eu olho o texto bíblico, a segunda viagem missionária tem início no livro de Atos, capítulo 15. Quero destacar para você que a segunda viagem missionária é de Paulo. Pedro tem viagem missionária, Filipe tem viagem missionária, mas essa viagem missionária é de Paulo. Capítulo 15, o versículo 36, diz assim o texto da palavra: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltamos agora para visitar os irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Que legal, então vamos começar uma nova viagem, onde a gente anunciou, vamos dar continuidade. Só que tem um problema, já começa com um problema. Eu digo assim, Deus deixa acontecer alguns problemas porque Ele tem outros planos. Então, na verdade, Paulo e Barnabé queriam ir juntos, mas Barnabé queria levar João Marcos. Já disse para você que na tradução bíblica dá como primo ou sobrinho. Então, esse João Marcos é aquele que na casa dele funcionava a igreja, ou seja, a igreja se reunia na casa dele. No livro de Atos, capítulo 12, está citando a mãe dele, que é Maria. Ele foi na primeira viagem missionária e voltou, porque a gente vê teorias, ouvir teorias, se envolver com teorias, mas na prática, às vezes, o couro come. É difícil, é complicado. E ele desistiu e voltou. E agora está querendo de novo. Paulo não aceitou. E acabaram tendo problemas. Então, eles foram para um lado, né? E Paulo teve outro companheiro. Vou pegar para você um mapa aqui. E aí no mapa aqui da segunda viagem missionária destaca, ó, Paulo seguiu com Silas e depois Timóteo vai se juntar a eles, e Barnabé e João Marcos seguiram para Salamina, tá? Na ilha de Chipre, tá bom? Então o que aconteceu foi isso. Paulo e Silas foram para um lugar e Barnabé e João Marcos foram para outro. Está resolvido. Às vezes que a gente cria problema, né? Resolve. Não quer ficar no lugar. Então, cada um faz uma coisa. Vamos. O campo é grande, são poucos os trabalhadores. Depois a gente discute isso, vamos embora. E aí seguiram viagem. Quero destacar para você as cidades por onde Paulo vai. Eu vou dar atenção mais à viagem de Paulo, que é o que Lucas destaca. Síria, Cilícia, Derbe, Listra, que é onde vai entrar Timóteo, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Troade, onde ele vai ter um sonho, passa, Macedônia, ajuda-nos. Aí a região, né, vão regiões, eu não vou falar a macro-região, mas as cidades, as micro-regiões, aí vem Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, é uma marca, né, eu dou uma ênfase, depois eu falo por quê, Atenas, Corinto, Cencreia, Éfeso, onde Áquila e Priscila vão ficar, Cesareia e por fim Jerusalém. Olha quantas cidades. Aí você dá uma calculada, eu vou mandar para você no rascunho quantos quilômetros Paulo viajou. Quantos quilômetros? É bom ter isso, né? É bom saber e pensar hoje. Não era fácil a viagem naquele tempo, não. E o apóstolo Paulo fez tudo isso. Vamos então à história, a sequência
no livro de Atos dos Apóstolos, destacando aquilo que é mais importante. Acho que tudo é importante, mas é mais importante para você gravar hoje. Então eu já falei com você da separação de Paulo e Barnabé. E aí uma coisa que vai se destacar aqui, que em Listra Timóteo chega. E é importante destacar o que acontece aqui quando Timóteo se envolve. Então é importante destacar isso. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, ou daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Quem já estudou Atos comigo viu que Paulo foi contrário à circuncisão de gentios. Por que ele circuncidou Timóteo? Timóteo não era totalmente gentio. Olha só, Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E para não ter problema, já tinha passado por um concílio antes. Paulo enfrentou perseguição dos judeus, dos crentes judaizantes, e agora ele tinha um problema. Ele queria o rapaz era bom, tanto que ele vai deixar Timóteo trabalhando com ele. Timóteo vai ficar em Éfeso. Timóteo vai ser um pastor que ele vai mandar carta para Timóteo. Timóteo é uma pessoa muito importante na igreja. Ele viu que ali tinha um potencial, mas ele falou assim: para esse camarada não ter problema, vou circuncidar esse homem. Então você sabe o que é a circuncisão, sabe que não é algo tão fácil e simples, mas Timóteo passou pela circuncisão. É uma curiosidade, é importante você destacar isso. Então o judeu até hoje circuncida o menino, né? Naquela época, o 8º dia. E aí, quando já era convertido adulto, tinha que fazer assim. Para quem não sabe, é tipo uma operação de fimose. Vai lá e pá, corta a pelezinha do pênis, aquela pele da frente, né? Então, foi assim. É um fato interessante para você ter ideia do que Paulo passou. Aí ele chega a Trode. Trode, eu queria destacar a questão do sonho, né? Paulo tem um sonho, onde um homem diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Paulo queria ir para um lugar, foi desviado para outro, pelo próprio Deus. E aí eles mudam o rumo. Mas é interessante, o destaque diz assim, tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Olha, é bom observar que esse texto tem algo diferente. Como assim? O que, pastor? Lucas vem falando da terceira pessoa do plural e agora passa a falar na primeira pessoa do plural. Olha o que ele diz aqui, né? Você sabe, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós, vós, ele. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Então ele sai da terceira, eles, agora nós. Olha só o que ele vai dizer, E percorrendo a região da Frígia Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Possivelmente Lucas aqui está com eles. Ele muda de rumo. E aí continua a história. Vai para um lugar muito importante, passa por Neápolis, chega a Filipos. Filipos é a história interessante, é a história de Lídia, né? Então, sábado saímos da cidade para junto do rio, onde havia um lugar de oração. Assentamo-nos, falamos às mulheres que por ali tinham corrido, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. E aí lá, quando a gente fala sobre o livro de Atos, destaca mais a situação de Lídia, mas foi uma pessoa muito importante. Possivelmente na casa dela funcionou uma congregação.
né? O Senhor abriu os olhos dela, ela se torna cristã e foi uma pessoa muito importante para a proclamação do Evangelho. Mas essa cidade, ela vai ter outras experiências interessantes. A cura de uma jovem adivinhadora, né, que ela saía atrás de Paulo e Silas, falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Na verdade, ela estava possuída. Por isso ela adivinhava as coisas e ela dava lucro para os seus senhores. E quando Paulo, então, faz com que ela não tenha mais isso, porque isso vinha do mal, ele diz assim, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Era um demônio que fazia isso. Então eles são açoitados, presos. Aí começa uma outra história linda, que eles estão cantando à noite na prisão. O carcereiro está lá ouvindo, os outros presos também. E as portas se abrem, um terremoto. Mas os presos não vão embora. Paulo e Silas não permitem. E ali o carcereiro se converte. É uma história já muito conhecida sua. Depois eles são livres da prisão, mas a história continua. E quando eles saem da prisão, vão para onde? Para a casa de Lídia. Certo? Passa por Tessalônica e chega a Bereia. O que eu quero destacar de Bereia aqui? Olha só o que diz. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você é bereano? Bereia. Então as pessoas ali olhavam para a palavra. Paulo dizia, porque o Messias, Isaías fala que o Messias está aquele lá. Pegava a palavra e conferia se estava lá. É interessante destacar também essa história de Bereia. Depois vai vir Atenas, a história do Deus desconhecido. Corinto, onde Áquila e Priscila vão se encontrar com Paulo, serão parceiros de Paulo, né? Serão parceiros de Paulo. Romanos, Paulo diz até que eles cuidaram até da vida dele, ou seja, se colocaram no lugar, salvaram a vida dele, tiveram muitas experiências juntos. E lá em Corinto, Paulo ficou um bom tempo lá em Corinto, 1 ano e meio ficou em Corinto. Então a viagem não foi tão rápida assim. Depois Cencreia, Éfeso, aí Cesareia e Jerusalém. Nós vamos estar falando melhor de Corinto, porque logo depois desse estudo eu já convido você a participar conosco sobre Corinto, capítulo por capítulo, carta aos Coríntios. Éfeso da mesma forma nós vamos falar depois. Por isso eu quero destacar só isso para você, que você possa observar esses pontos. Você que vai fazer o teste, dá uma lida nas cidades, lugares onde passou. Leia na Bíblia, porque a prova, o teste vai ser totalmente os textos bíblicos da segunda viagem missionária, ou seja, já vamos fazer um testezinho. Uma parte do teste, a conversão de Saulo. Segunda parte, primeira viagem missionária. Terceira parte do teste, segunda viagem missionária. Conversão, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E você quer participar conosco, deixe seu comentário aí. Eu quero participar desse estudo bíblico, para a gente começar junto lá em Corinto, tá bom? Graça e paz.